E aí galera, salve, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Robert falando e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito sobre Roma. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e curtir. Aceito críticas, é bom, e se vocês estiverem interessados em algum tema, só comentar aqui embaixo que nós falaremos a seguir para mais temas importantes. Continuando a nossa trilogia sobre Roma, nós falaremos sobre o Império Romano, que vocês conhecem, é um dos fatores que marcam a história romana. Nós tivemos a monarquia romana, que foi o início da fundação de Roma, como ela se decorreu às tribos ao redor da Península Itálica. Falamos também sobre a República Romana, que desencadeou toda a expansão de conquista da Roma Antiga, como aquilo se expandiu, como foi o processo de conquista, como se deu a área política, social, econômica de Roma, as crises, o período de estabilidade, a maior parte está concentrada na República Romana. Falamos também sobre o período de transição e daremos continuidade a esse período de como se iniciou o Império Romano e como foi o seu contexto político e econômico. Comecemos então com Império Romano, ou em latim Senatus Populusque Romanus, que significa Império Romano, ou o Senado e o povo romano. Uma tradução mais informal, entendeu? Tudo começou com Otaviano Augustus, que era sobrinho de Júlio César. Júlio César, ditador perpétuo de Roma, que foi assassinado em 44 a.C. Tudo começou com Otaviano, que era o sobrinho e foi criado como filho de Júlio César. Ele começou o período de império, pois após o assassinato de Júlio César, Otaviano, Marco Aurélio, o seu general mais fiel, Leopoldo, lembre-se desses três nomes, Marco Aurélio, Leopoldo e Otaviano, correto? Eles deram início ao segundo triunvirato, que foi um período turbulento de instabilidade política em Roma, onde os três dividiram aquilo que era a República Romana e decidiram como iriam decorrer a Guerra Civil. Porém, muitos deles tiveram desavenças e decidiram por si só um brigar com o outro para tomar o poder. Otaviano foi o que mais teve sucesso, conseguindo ganhar diversas batalhas e expandiu o controle sobre Roma, obrigando Marco Antônio e Cleópatra, dois apaixonados, a fugirem para Alexandria e assim se suicidarem. Otaviano, percebendo que não tem mais ninguém para atrapalhar os seus planos de ambição, toma Roma para si e declara-se imperador da República Romana. E a República passa a ser um império. Otaviano, ao assumir o poder, ele pega uma Roma turbulenta e descontrolada e toma para si um período mais pacífico, conhecido como a Pax Romana. Foi um período de séculos onde Roma se manteve numa paz política e uma estabilidade econômica enorme, onde Roma cresceu também em questões de conquista e se manteve instável, pelo menos até a era de Nero, onde aconteceu o grande incêndio. Roma teve Otaviano como seu primeiro imperador, seguido de Tibérios, Calígula, que todo mundo conhece o Calígula louco, que chegou lá e pá. Cláudio foi responsável pela conquista da Britânia, as Ilhas Britânias, que na época da República eles tentaram conquistar, não deu muito certo, pois os bretões que viviam lá, eles não eram muito receptivos. Porém, Cláudio conseguiu a conquista. E Nero. A partir de Nero começou todo aquele processo que antes era instável, passou a ser algo mais perturbador, algo mais caótico, entendeu? Algo mais caótico. E foi graças a Nero que aconteceu o grande incêndio de Roma, no qual ele incendiou Roma, botou a culpa nos cristãos e por si só começou a perseguição cristã em todo o Império Romano. Nero se suicida, dando fim à dinastia Júlio Cesana e por si só assume Vespasiano, dando início à dinastia Flaviana. Após a colinha, tem que pegar, né? Ninguém é de ferro. Vespasiano depois assume Nerva, depois assume Traugano, depois Adriano, depois Antônio Pio e seguindo Marco Aurélio. A partir de Marco Aurélio
Roma entra numa estabilidade, numa crise instável que se desencadeia até os tempos mais ou menos de Constantino. Quem era Constantino? Constantino, ele era o imperador que assumiu e aconteceu uma certa divisão. O Império da Gália, o Império de Roma, o Império do Oriente, mas não é tão importante como aquela divisão que ocorrerá séculos e séculos. Constantino pegou uma Roma instável, estabilizou o poderio político e econômico, unificou o que antes era a Roma extensa, ele chegou e juntou para ele, e após essa unificação, em uma batalha, até uma história interessante, numa batalha, Constantino, percebendo que teria uma desvantagem, decidiu pedir a ajuda do Deus cristão para ganhar a batalha. Constantino ganhou a batalha, declarou a proibição da perseguição romana aos cristãos e se batiza ao cristianismo. Diferente do que muitos pensam, Constantino não tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Foi seu filho, Teodósio. Teodósio tornou Roma cristã em estado e dividiu Roma em duas partes, tanto a parte oriental como a parte ocidental. Digamos que a parte oriental se desencadeou pelo menos até a queda de Constantinopla, e quando a parte oriental desencadeou com o saque de Roma, entendeu? Desencadeou até o saque de Roma no século V. Agora, detalhes, curiosidades. Agora vamos falar sobre as curiosidades. Roma, no seu ápice de extensão, possui de 1/4 a 1/6 de toda a população mundial. Isso é uma curiosidade importante. Apesar do latim ser a língua oficial do Estado romano, Roma possuía dentro de seu território muitos povos e muitas culturas que falavam diversas línguas, como os godos, os suevos, os bretões, os gauleses, os hispânicos, os cartaginenses também, os hebreus, os egípcios e todo esse povo que habitava dentro das terras de cunho romano. A política romana era dividida em um governo central, onde dominava o imperador e tinha um senado abaixo dele, que decidia a divisão das terras, e existiam as políticas provinciais. Cada província tinha a sua divisão, como, por exemplo, a província hispânica, a província itálica, a atual França, as Ilhas Britânicas, a Península do Sinai também, a Palestina, no caso. Cada um tinha suas formas de... era dividido em províncias. E cada província era designado um governante, um governador, para ser mais exato. E esse governador era indicado pelo próprio imperador, no qual cada um deles tinha a sua divisão política. É isso aí. Dando fim à nossa trilogia romana, quero destacar claramente que Roma possuía uma área política mais estável em questão de leis e direito. O direito romano, ele pode ser considerado uma das formas de lei mais moderna que temos nos dias atuais, pois na nossa Constituição também está incluído o direito romano. O direito romano, ele foi sendo adaptado muitas vezes também para as formas sociais, tanto da época que ele é imposto. Roma possuía um direito muito estável, pois existia uma oratória rica, existia o conceito de juiz e advogado. Foi graças ao direito romano que foi criado, pois todos têm o direito à defesa. E as leis romanas, elas eram bem avançadas para o contexto da época, pois muitas civilizações ou eram tribais ou possuíam muitas cidades-estados e não possuíam um código de lei avançado. Roma foi diferente, pois existia uma lei que poderia definir claramente como funcionaria cada governante, como funcionaria cada cidadão. E um detalhe, todo cidadão romano era livre, era considerado livre. Aquele que nasceu em Roma e foi registrado como cidadão romano, ele era livre. Lembre-se disso sempre. Já é diferente de um escravo. Existia um escravo liberto, ele era tratado como diferente, apesar de ser livre, ele tinha um tratamento diferente. Para todo romano, todo cidadão romano, ele era livre. Ele tinha alguns direitos diferentes de outros povos por si só. A sociedade romana, ela sempre foi igual em quesito de época. Lembra quando eu falei sobre a monarquia romana, a república romana
e o Império Romano? Então, o que mudava geralmente era o contexto da época, pois a mulher ela era livre, porém ela não tinha o direito ao voto, ela não tinha certos direitos, ela não poderia servir. Mas diferente de outras situações como o escravo, um povo não romano, a mulher ela tinha questões mais privilégios, entendeu? Ela era dividida em comércio, exportação, agricultura. Lembre-se, nós estamos falando da Idade Antiga. Uma economia agrária era o foco de quase toda a civilização antiga. Outra, não existiam questões industriais como existe hoje em dia. Então a economia rural era o principal centro econômico de Roma. Pode-se dizer também que existiam artesanatos, exportações de infraestruturas, essas coisas, entendeu? Mas Roma estava um pouco à frente da sua época pelo fator das infraestruturas. Pois Roma conseguia criar infraestruturas que beneficiavam o corre da água, as estradas também foi graças a Roma. Roma construiu muitas estradas. Isso é o importante, pois movimentou muito a economia de Roma. O império tão vasto, tão grande como o Império Romano necessitava de um plano, um controle econômico em questões de rotas, em questão de importação. E lembre-se também, Roma dominava o mar Mediterrâneo. Então, para Roma, era importante manter o controle daquilo. Sendo que um império tão vasto, tão denso como Roma, não poderia durar muito tempo. Pois, imagina que eu pego um grampeador. Se eu tenho um pequeno império, um pequeno reino, eu consigo manter o grampeador aqui de boa. Porém, quanto mais esticado meu braço for, o grampeador pode durar muito tempo ali, correto? Mas vai chegar uma hora que meu braço vai cansar. Eu não vou manter o grampeador por muito tempo. Vai chegar uma hora que ele vai cair. Com Roma não poderia ser diferente, pois Roma possuía um império muito grande, um gasto enorme para manter aquilo. Eram muitas províncias, era um exército. Isso foi um dos responsáveis pela queda do Império Romano, pela sua infraestrutura declinar. Um império tão vasto, tão denso, poderia gerar muitos prejuízos, principalmente com governantes corruptos e mal administradores. Talvez isso foi um dos responsáveis pela queda do Império Romano. Aquele gigante que antes amedrontava tanto os bárbaros quanto outras civilizações estavam à ruína. E isso poderia decorrer tanto da má administração romana como do tamanho do império. A gente percebe que ao longo da história muitos impérios não duraram por tanto tempo, pois a sua forma de governar, o seu tamanho e a sua má administração foram responsáveis pelas suas ruínas. Isso vai vir do Império Macedônico, que após a morte de Alexandre existia crise, existia más administrações e se ruiu. Isso vai de Gengis Khan também, que houve a divisão. Isso vai de Roma, que é o nosso atual assunto, entendeu? Então, se você curtiu e gostou do canal, eu aconselho você a dar um like, se inscrever, ativar o sininho, que nós voltaremos com mais assuntos e mais temas. Deixe no comentário, eu gosto que você interaja comigo para eu saber se vocês estão gostando ou não, entendeu? E é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.